Sabe aquela ideia que poderia virar uma lei? Como é que isso acontece na prática, no Brasil? É exatamente essa jornada que a gente vai desvendar hoje, do comecinho até a sanção final. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai ver de onde nasce uma lei. Depois, a maratona que ela enfrenta dentro do Congresso. Aí, vemos o papel decisivo da presidência, damos uma olhada em algumas vias especiais mais rápidas e, no fim, a gente entende por que todo esse mecanismo é tão crucial para a democracia. Pois é, como é que uma simples ideia sai do papel e vira uma lei que vale para o país inteiro? Parece um labirinto, né? Mas é um processo cheio de etapas, pensado justamente para garantir muito debate e equilíbrio. Vamos seguir esse mapa juntos. Tudo bem, então vamos lá pelo começo. Uma lei não surge do nada. Ela precisa de uma iniciativa, de uma proposta formal. Mas quem é que pode dar esse pontapé inicial? Olha, a lista é bem diversa. Pode vir de um deputado, de um senador, de uma comissão do próprio Congresso, ou então do presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral e, o que é muito interessante, dos próprios cidadãos. A tal da iniciativa popular é um exemplo incrível disso. Se um grupo de pessoas juntar assinaturas de pelo menos 1% dos eleitores do país, espalhados por 5 estados, esse grupo pode apresentar um projeto de lei. É a democracia direta em ação. Ok. Uma vez que o projeto foi proposto, ele entra num sistema de 2 etapas. Pensa assim, são 2 filtros. Ele precisa ser aprovado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. A regra geral é que quase tudo começa na Câmara, que é a chamada casa iniciadora. A grande exceção é quando a proposta vem de um senador. Aí, claro, o processo começa pelo Senado. Beleza, projeto na mesa. E agora? Agora começa a parte mais difícil, a verdadeira prova de fogo, a passagem pelo Congresso Nacional. É aqui que o debate pega. Então, na primeira casa, o projeto não vai direto para o voto de todo mundo. Primeiro, ele é analisado em comissões especiais. A principal é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que verifica se a proposta está de acordo com a Constituição. Depois, vai para as comissões que entendem do tema, saúde, educação, economia. Só depois dessa análise técnica é que ele vai para o plenário. Se for aprovado, ufa, ele avança. Se for rejeitado, em geral, ele é arquivado e só pode ser reapresentado no ano seguinte se a maioria absoluta dos parlamentares pedir. Aí o projeto chega na segunda casa, a casa revisora. E ela tem 3 caminhos. Se aprovar o texto do jeitinho que veio, ótimo, o projeto vai para a sanção presidencial. Se rejeitar de cara, fim de jogo, o projeto é arquivado. Agora, e se ela fizer mudanças no texto? Aí acontece uma coisa curiosa. O projeto volta, tipo um bumerangue, para a casa onde tudo começou. E essa primeira casa vai votar apenas nas mudanças que foram feitas. A palavra final sobre as emendas é dela. E depois de toda essa saga no Legislativo, o projeto finalmente chega na mesa da Presidência da República. É um momento de decisão, um dos principais pontos de equilíbrio entre os poderes. Basicamente, quem ocupa a presidência tem 2 opções: sancionar ou vetar. Sancionar é dizer sim, e aí o projeto vira lei. Essa sanção pode ser expressa, com a assinatura em até 15 dias úteis, ou pode ser tácita. Se a pessoa na presidência simplesmente não se manifestar nesse prazo, a lei é aprovada automaticamente. Já o veto é um não, e ele tem regras, tem que ser explícito e sempre com uma justificativa, seja por inconstitucionalidade ou por ser contrário ao interesse público. E tem um detalhe muito importante sobre o veto, que está aí na Constituição. Não se pode sair pensando palavras para mudar o sentido de uma lei. Se for vetar uma parte, tem que ser o texto completo de um artigo, de um parágrafo. É uma regra para impedir que o veto desfigure a intenção original do Congresso. Então, quer dizer que o veto da presidência encerra a discussão? Acabou? Não, não necessariamente. O sistema de freios e contrapesos dá ao Congresso uma última cartada. É a chamada derrubada do veto. Deputados e senadores se reúnem em uma sessão conjunta para analisar os motivos do veto. E para derrubá-lo, a exigência é bem alta. Precisa do voto da maioria absoluta, ou seja, mais da metade de todos os deputados e de todos os senadores. Se conseguirem esse número, o projeto vira lei, com ou sem a concordância do Poder Executivo. Bom, esse é o caminho tradicional, mas o sistema tem umas vias expressas e umas super-leis para situações específicas, que não seguem exatamente esse rito que a gente viu. Dá para ter uma boa ideia olhando essa comparação. A lei ordinária é o processo padrão.
A medida provisória, ou MP, é uma ferramenta exclusiva da presidência para casos urgentes e já sai com força de lei. E por último, a emenda constitucional, a famosa PEC. Essa é para mudar a própria Constituição, a regra máxima do país. Por isso, o processo dela é muito mais rígido. Então, a medida provisória funciona como um decreto com força de lei imediata. A presidência edita e ela já começa a valer. Mas ela não é permanente. O Congresso tem até 120 dias para analisar e votar. Se não votarem, ela perde a validade. Se aprovarem, aí sim ela vira uma lei definitiva. E esse número, 3/5, é a chave para entender a rigidez de uma PEC. Para mudar a Constituição, não basta a maioria simples dos presentes na votação. É preciso que 3/5 de todos os deputados e de todos os senadores votem a favor. E não uma vez só, mas em 2 turnos de votação em cada casa. É um patamar altíssimo feito para garantir que a nossa lei maior só seja alterada com um consenso muito grande. Pode parecer burocrático, né? Tanta regra, tanto vai e vem, mas nada disso é por acaso. Toda essa engrenagem é a própria democracia em funcionamento. Ela foi desenhada para garantir debate, estabilidade e, principalmente, para evitar que o poder se concentre demais num lugar só. E talvez o conceito mais importante de todos seja o das cláusulas pétreas. Pensa nelas como o núcleo duro da Constituição, a parte que não pode ser mudada, nem mesmo por uma PEC. São os alicerces do nosso sistema democrático. E quais são esses pilares? São 4. Primeiro, a forma federativa de Estado. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, a separação dos poderes, o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. E, por fim, os direitos e garantias individuais. Nenhuma proposta que tente acabar com qualquer um desses pontos pode sequer ser discutida no Congresso. É a trava de segurança máxima do sistema. No fim das contas, o que isso tudo mostra é que uma lei no Brasil não nasce do impulso de uma pessoa ou de um grupo. Ela é, por definição, o resultado de muita negociação, de revisão, de busca por consenso. Cada etapa, desde a comissão até a possibilidade de derrubar um veto, é um freio, um contrapeso, garantindo que o processo seja cuidadoso e representativo. E isso nos leva a uma reflexão, né? Com um sistema tão cheio de mecanismos de controle, qual parte dele é a mais essencial para proteger a democracia? É a diversidade de quem pode propor uma lei? É o filtro das 2 casas do Congresso? O poder de veto da presidência? Ou são essas cláusulas pétreas que colocam um limite final no poder? Fica aí o pensamento. Obrigado por acompanhar esta análise.